Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por terra, Estadão e Bola VIP. E agora, diariamente, trago informações sobre o tricolor paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do tricolor. Bora trazer informações, tem alguns bastidores interessantes pra gente conversar um pouquinho. Ontem eu tive uma live com o Lídio, a gente debateu alguns assuntos, mas aqui eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre alguns deles, tá? Vamos começar sobre o Luciano. Informação que a gente conseguiu a apuração. Luciano nega veementemente qualquer possibilidade de deixar o São Paulo na próxima temporada e, consequentemente, acabar indo para o Cruzeiro, como tem sido especulado. O atleta está feliz no clube, ele entende que ele está realizado. Hoje, ele tem um sentimento de que eu sou o Luciano do São Paulo. Eu passei por Corinthians, eu passei na Espanha, eu passei no Fluminense, eu joguei em alguns clubes. Só que hoje eu tenho essa identificação com o São Paulo, estou muito feliz aqui e não quero sair, pelo menos neste momento. Ele está feliz no São Paulo. Ele é um torcedor dentro de campo. Eu trouxe a informação para vocês de que uma pessoa próxima ao atleta já tinha me falado que ele é doido pelo São Paulo, ele é maluco. Ele é um cara que nas férias ele usa a roupa do São Paulo, ele não tá nem aí. Ele é um cara que presenteia a família inteira com camisa do São Paulo, ele adora o clube. Então, Luciano não tem absolutamente nenhuma possibilidade de deixar o São Paulo rumo ao Cruzeiro. Tá? O Luciano ele quer cumprir o seu contrato e dinheiro também não é um problema. Isso porque o Luciano ele teve uma proposta vantajosa financeiramente na temporada passada, era vantajosa para o São Paulo, era vantajosa para ele e até para o seu staff, que teria ali uma graninha de intermediação, de comissão, só que no fim das contas o Luciano bateu o pé. Todo mundo topou, empresário São Paulo, e o próprio Luciano bateu o pé e falou, não, eu quero ficar, eu quero viver esse sentimento, eu quero ficar mais ainda no São Paulo. Então o Luciano fica, diga ao povo que eu fico. Luciano fica no São Paulo para a próxima temporada. Você gosta ou não dessa informação? Deixa aí nos comentários, tá bom? Passando aí por mais alguns assuntos do vídeo, vamos repercutir uma informação que foi dada primeiro pelo André Hernan, mas o Zubeldia já tinha falado um pouco sobre isso. O que aconteceu? Na última coletiva de imprensa, após o jogo contra o Atlético, o Zubeldia meio que falou, olha, não com essas palavras, mas foi algo nesse sentido, olha, a gente tem o André e também tem o Caleri, e a gente tinha o Juan, às vezes é necessário você ter esse outro centroavante. Então a gente precisa desse terceiro centroavante. Aí já ficou uma situação de que o Zubeldia quer um novo centroavante. Só que a diretoria do São Paulo não pretende dar esse centroavante pro Zubeldia, tá? Porque o São Paulo tem todo esse problema do problema financeiro, tem o FDIC, tem todas essas questões. Então o São Paulo não trabalha com a contratação de um centroavante nesse primeiro momento. A ideia é vender os jogadores, é contratar o lateral direito, o lateral esquerdo e o meio-campista. E aí, quem sabe, depois disso tudo feito, o São Paulo vai analisar e falar, Zubeldia, dá aqui, sobrou uma graninha, tal, dá pra gente pensar na possibilidade de centroavante. Vamos buscar no mercado, vamos conversar, vamos ver qual a característica que você quer. Você tem já alguns nomes, a gente tem esses nomes para sugerir, mas não é uma prioridade nesse momento no São Paulo. O São Paulo vai focar nesses 3 reforços, então o Zubeldia não deve, em um primeiro momento, ter esse centroavante contratado para a próxima temporada, para ser aí esse terceiro centroavante. Beleza? E aí muitos perguntam, onde entra o Rian nisso? E aí eu acho que até talvez, não sei, a gente tentou pegar um pouquinho, mas a impressão que eu tenho é até uma falta de comunicação entre alguns setores do clube. Porque esse terceiro centroavante poderia ser o Rian, mas não ficou claro também se o Zubeldia ele quer um tipo de centroavante específico, mas a diretoria tem batido na tecla de que usar mais a base em 2025. Será que o Zubeldia está sabendo disso, para ele pedir um terceiro centroavante, sendo que ele tem um Rian ali que tá pedindo passagem na base? É óbvio, o São Paulo entende que o Rian ele não está pronto. Ele vai subir ano que vem, vai começar a maturar no profissional, pode ter uma outra chance, que 2025 vai ser um ano de adaptação do Rian, para quem sabe 2026 aí sim ele já ter condições de brigar por espaço. Mas você já tem esse terceiro centroavante, e a diretoria do São Paulo trabalha com a possibilidade dele ser esse terceiro centroavante. Então, o São Paulo também não quer contratar esse centroavante para mostrar para o Zubeldia, olha, esse cara que você quer pode ser o Rian.
Aí você vai falar, poxa, mas o Rian não é um centroavantão. O Juan também não era, que foi o citado pelo Zubeldia. O Rian tem até algumas familiaridades, talvez, com o Juan, em termos de mobilidade, ser um centroavante mais móvel, mas ele é um finalizador nato. Então, assim, o São Paulo trabalha com a possibilidade do Zubeldia entender que o Rian pode ser essa terceira opção ali para a questão do centroavante. Tá bom? Pra gente continuar, vamos falar sobre esse déficit. Eu separei algumas questões importantes. O Casares, né, no evento da CBF Academy, afirmou que ele já avisou ali para os setores responsáveis do clube de que a tendência é de ter um déficit muito alto ao término da temporada. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente Júlio Casares. Claro que é ruim terminar o exercício com o déficit muito alto, mas o São Paulo, ao priorizar aquelas disputas, eu me lembro que antes da final contra o Flamengo tínhamos propostas para 4 jogadores titulares. Naquele momento eu iria terminar o ano com superávit se tivesse vendido, mas naquele momento era muito importante a conquista, corremos riscos. Eu já avisei ao conselho que no fim do ano vai ter déficit, mas com o fundo vamos ter tranquilidade. Ganhamos a Copa do Brasil, estadual é a Supercopa. Foi uma aposta? Foi, mas precisávamos fazer. Então basicamente o Casares diz, a gente está com déficit porque a gente segurou algumas vendas e a gente apostou, né, em conquistas. Esse ano foi a mesma coisa, só que as conquistas acabaram não vindo, a não ser a Supercopa, que sim é um título importante. E aí foi mais ou menos nesse cenário que o Casares assumiu a possibilidade, que é bem clara, de ter o déficit ao final deste ano. O balancete vai ali lá para março, abril, que deve ser divulgado, e deve apresentar um déficit importante nas contas bancárias do clube. O que pode mudar esse cenário? São as vendas. Mas aí, antes da gente bater um pouquinho nessa tecla, eu vou trazer um número para vocês. Até setembro deste ano, o São Paulo tinha fechado o déficit em 191 milhões, tá? Então, o São Paulo, se continuar nessa questão, o São Paulo ficar no 0-0 em outubro, novembro e dezembro, o São Paulo fecharia um ano com um prejuízo de 191 milhões de reais. Em outubro, a expectativa é ainda de aumentar, então conversei com algumas pessoas que acreditam que de fato o déficit deve passar dos 200 milhões ao término da temporada. E aí, eu vou trazer algumas questões que explicam um pouco só essa questão. O São Paulo tem 50 milhões ainda para serem batidos na meta de vendas. Então vamos jogar aqui uns 200 milhões de déficit. 50 milhões em vendas já faria o déficit para 150. Não é o ideal, mas ajuda a explicar um pouquinho. Uma outra questão importante é que o São Paulo vai ter que registrar 47 milhões de déficit por conta de um processo de impostos que não foram pagos na década passada. Então não tem a ver com essa gestão. Então já são 47 milhões. Então a gente tem 97 milhões, quase 100 milhões ali que são justificáveis. Que você fala, pô, eu não vendi e apareceu essa bomba aqui pra mim nessa gestão que eu não esperava. Só que tem mais 100 milhões. Então aí une também a falta de sorte, entre aspas, nessas questões, mas também a falta de gestão de conseguir, de fato, não entrar no déficit. Vai ser o segundo ano consecutivo que o São Paulo vai terminar devendo. Então, é um cenário alarmante. O FIDIC, como eu sempre falo para vocês, não vai salvar o clube, mas é um começo para que o São Paulo comece, de fato, a arrumar as suas contas. Se o FIDIC der errado, é SAF. É a única solução. Se o FIDIC der errado, é SAF. Vende o clube, tenha a sorte de vender para um cara que é competente e vamos seguir. Agora, tem a possibilidade de, com o FIDIC, conseguir ali alinhar algumas questões e começar, de fato, a ter uma saúde financeira interessante, tá bom? E aí, para a gente continuar essa questão do déficit, o que pode salvar as finanças do clube até dezembro? O São Paulo deve bater aí mais de 200 milhões em déficit no ano, ou seja, tem um prejuízo de mais de 200 milhões. Isso pode ser salvo com vendas de jogadores. O São Paulo trabalha hoje com a possibilidade de vender, deixa eu contar aqui, 5 jogadores. São jogadores que estão valorizados e que o São Paulo entende que pode pintar uma proposta e aí amenizaria bastante, drasticamente esse prejuízo. Que são Bobadilla, Ferrarese, Galopo, Rodrigo Nestor e Luan.
O Luan é o que está emprestado ao Vitória, esse um pouco menos, não deve dar um grande acréscimo financeiro. Mas a expectativa do São Paulo é realizar essas 5 vendas caso apareçam boas propostas. O São Paulo entende que esses jogadores estão valorizados e que devem pintar boas propostas para esses jogadores. E aí, São Paulo vai estudar cada possibilidade. Por exemplo, tá? Já chegou proposta do Galopo para vender o Galopo por 25 milhões, o São Paulo recusou. Já é uma grana interessante. O Luan, o Vitória quer comprar. Será que você consegue talvez ali uns 6, 7, 8, 9, 10 milhões pelo jogador? Pode ser uma possibilidade. O Bobadilla já chegou ali acenos de 8, 9 milhões de euros. A gente já está falando aí de 50, 60 milhões de reais. Pode ser algo interessante. O Ferrarese também chegou a algo nesse quesito, de 6 a 7 milhões de euros. Já seria mais 50. O Nestor também, tem essa questão do Bahia que pode pagar ali algo em 60, 70 milhões de reais. Então são jogadores que vendidos podem dar um bom recurso financeiro para o São Paulo, e aí o São Paulo ficaria mais tranquilo em relação a esse déficit. É algo bem próximo, aconteceu ao Beraldo no ano passado. Vocês vão lembrar que o São Paulo ia terminar com déficit, e até acho que foi depois do jogo das lendas, eu acho que foi depois do jogo das lendas lá que teve no Morumbi, o Casares foi perguntado e aí viralizou a brincadeira dele, né? O ano acabou? Porque aí depois ele conseguiu vender o Beraldo e o Beraldo entrou ali nas contas do ano passado. Então é algo bem parecido com o que aconteceu no ano passado em relação ao Beraldo. A diferença é que o São Paulo não tem um Beraldo. O São Paulo tem jogadores que podem chegar no valor do Beraldo. Então é mais ou menos nesse sentido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ficado claro essas situações. Deixe nos comentários se ficou alguma dúvida, a sua opinião, a sua sugestão também, que é muito importante pra gente. Links na descrição, Pix do canal se você quer ajudar de maneira colaborativa. Tem os cursos da Futebol Interativo se você quer se especializar em qualquer área do futebol e já começar a trabalhar em um grande clube. E as minhas redes sociais também estão aí. Ótima quarta-feira para todo mundo, que seja uma quarta-feira aí próxima. O São Paulo voltou a treinar, inclusive já está se preparando para enfrentar o Grêmio no domingo. Beleza? Um abraço, até a próxima, tchau!